Olá, vamos dar continuidade aos estudos sobre o ICMS com o professor Edivaldo Nilo. E o tema dessa unidade é a incidência do ISS. Quais são os tipos de serviços que estão sujeitos ao ISS? Então, fique atento às explicações, pois a aula está começando. Bons estudos! Vamos nessa. Então, vamos continuar essa questão do conflito entre o ICMS e o ISS e aprofundar para que você tenha um entendimento mais adequado desse conflito, né? Aprofundar e que você realmente entenda essa questão. Então, você viu aí dos serviços que são feitos de empreitada nos caminhões, né? Os serviços chamados de betoneiras acopladas a caminhões. São considerados dentro do local do estabelecimento, apesar de, na prática, ser fora, mas o STJ entendeu que era dentro e, por isso, sujeita-se apenas ao ISS. Vejamos agora a súmula 274 do STJ. O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. Por que isso? Por que exatamente? Você vai ver daqui a pouco. Por quê? Porque a Lei Complementar 116 de 2003 não fez a ressalva quanto à incidência do ICMS nesse caso. Por isso vai incidir aí sobre o valor total, vai incidir o ISS. Então veja aqui o ponto fulcral, fundamental, para você entender por cá essas súmulas que a gente acabou de falar, tanto do STF e do STJ. Primeiro ponto, veja o que diz o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar 116 de 2003. Diz o seguinte: ressalvadas as exceções previstas na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, que é o mesmo entendimento do STJ que acabamos de estudar no início da unidade anterior, né? No início do bloco anterior. E isso, aí você vai perguntar, e quais são essas ressalvas, Nilo? São 5 ressalvas importantíssimas que você tem que decorar, e se você decorar elas, você realmente vai entender aquelas súmulas que a gente acabou de falar. Você vai entender mais adequadamente essas súmulas. Então veja, né, quais são esses serviços. Ou seja, isto é, devemos tomar nota dos seguintes itens da lista anexa da Lei Complementar 100 de 2003, que são os itens que fazem as ressalvas. São 5 itens importantíssimos, por isso passamos a trabalhar com eles. Veja, execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e aí instalação de montagem de produtos, peças e equipamentos. Ou seja, sobre tudo isso incide o ISSQN. Aí vem a ressalva para você entender aquela súmula que você acabou de ver dos caminhões, das betoneiras. Aí vem a súmula, exceto, ou vem a ressalva prevista na lei complementar, que está, na minha opinião, de acordo com a súmula. Veja, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação do serviço, que fica sujeito ao ICMS. Então, como eu disse, se for dentro do local da prestação do serviço, sujeita-se apenas ao ISS. E a interpretação do STJ naquela súmula é o 67, é no sentido de que, se é feito no caminho, por um caminhão, aquele material de construção civil é considerado dentro do local. A interpretação é essa que é adequada, na minha opinião. Não é considerada fora do local. Por quê? Porque se fosse fora do local, iria incidir o nosso querido ICMS e não apenas o ISS. Vejamos o segundo item importante que você deve decorar da lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto. Ou seja, até aí
sobre esses tipos de prestação de serviço sujeita-se ao ISS, exceto se as peças e partes empregadas, ou seja, as peças e partes empregadas nesse veículo, se você vai consertar o seu automóvel, né, ele vai passar por uma revisão e você vai ter que trocar diversas peças, né, do seu automóvel. Nessas peças e partes vai incidir o ICMS. E sobre a prestação de serviço vai incidir o ISS. Por quê? Porque a lista anexa fez a ressalva. Veja, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Isto é, no serviço de conserto, as peças empregadas, ICMS. Agora, o serviço propriamente dito vai incidir o ISS. Veja o terceiro item, recondicionamento de motores. Recondicionamento de motores e ISS de competência municipal, exceto, novamente, peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Ou seja, na prestação de serviço do recondicionamento, ISS. Agora, as peças e partes empregadas, ICMS. Vamos ao quarto. Organização de festas e recepções, buffet. Tá? Então, veja, meu amigo, minha amiga, que nesse caso incide ISS sobre essa organização de festa, ou seja, aquele seu baile de formatura, você contratou uma empresa para organizar, vai incidir ISS. Exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS. E nesse fornecimento de alimentação e bebidas, conforme a súmula que você acabou de ver, a Lei Candir prevê que a base de cálculo do ICMS é o valor total da operação. Ok? Então vejamos agora algumas questões de concurso público que trabalharam com esse tema. Muitas trabalharam. Veja, primeira questão, concurso aí de advogado, né, da FGV. Considerando os verbos e complementos sublinhados, assinale a alternativa que contém hipótese não geradora da incidência de tributo instituído e cobrado pelo Estado de Santa Catarina. Ou seja, ele quer uma hipótese de incidência que não gera a cobrança do ICMS. Né? Por quê? Porque ele não gera incidência de tributo cobrado pelo Estado de Santa Catarina, ele quer um tributo aí que não seja tributo estadual. Então, qual é? Prestador de serviço de decoração e jardinagem fornece as mercadorias necessárias à respectiva prestação. Ou seja, quando é serviço de decoração e jardinagem, você acabou de ver que a Lei Complementar 116 de 2003 não faz qualquer ressalva. Se não faz qualquer ressalva sobre esse serviço de decoração e jardinagem, vai apenas um tributo municipal, o ISS. As únicas ressalvas são aquelas que a gente acabou de estudar, que você tem que decorar, memorizar todas, beleza? E também aquelas súmulas, ou seja, as súmulas partem daquele entendimento desses serviços que são feitos as ressalvas. Então veja que o serviço de decoração e jardinagem incide apenas ISS, não há qualquer tipo de salvo, qualquer tipo de ressalva. Então é o caso de ISS, porque item 7.11 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003 e não de ICMS. Por quê? Porque nesse item 7.11 não faz qualquer ressalva. Veja aí o CESP no concurso de procurador de Pernambuco. Aí já é o tema prestação de serviço. Então, antes de passar para o tema prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, eu chamo a sua atenção de um ponto fundamental, das denominadas atividades simultâneas ou atividades denominadas de complementares. Essas atividades simultâneas ou complementares podem incidir tanto ICMS como ISS. Por exemplo, na venda de um automóvel, vai incidir ICMS. No conserto deste automóvel, vai incidir ISS. Ou seja, são atividades complementares simultâneas. A venda, ICMS. O conserto, ISS. Veja aqui que é o caso que já caiu em prova de concessionária de veículos. Se a concessionária ela vende o automóvel,
vende o caminhão, vende uma motocicleta, vai incidir ICMS. Agora, sobre o serviço de borracharia, vai incidir o ISS. Ou seja, a venda, ICMS e o conserto ISS, porque a prestação de serviços são as denominadas atividades simultâneas ou complementares, pode incidir tanto um tributo como o outro. No caso aí desse serviço, porque são serviços distintos: circulação de mercadoria, venda, ICMS, prestação de serviço, comodidade, individualizado e personalizado, e ISS. E agora, meus amigos, dito isso, vamos passar a outra hipótese de incidência do ICMS. Incide ICMS sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Então, veja, interestadual é entre estados e intermunicipal entre municípios. Perceba que se for apenas dentro do município, por exemplo, um serviço que fique apenas no município de Campinas, é ISS. Agora, se sai do município de Campinas e vai para o município de São Paulo, vai para o município de São Caetano, aí vai incidir ICMS, porque é intermunicipal. Dentro do próprio município, ISS. Entre municípios, ICMS, e entre estados, também ICMS. E iniciado no exterior e terminado dentro do Brasil, também ICMS. Ok? Então veja, meu amigo, que isso é fundamental. Agora, por exemplo, um serviço de transporte para carga própria, ou seja, que não haja proveito econômico a outrem, né? O denominado carga própria, o nosso querido STJ entende que não incide. Ou seja, se é para carga própria, não é serviço de transporte, né? Se é de mesmo proprietário, ou seja, não há uma contratação de uma prestação de serviço de uma empresa que faça o transporte, aí não vai incidir ICMS. Agora, se há contratação de uma empresa que preste serviço, vai incidir ICMS. Agora, quando é considerado carga própria, não incide, porque é a própria empresa que está fazendo o transporte, aí não é uma prestação de serviço de transporte. Beleza? Outro ponto. É, em tese, prestação de serviço de transporte de qualquer via? Por exemplo, lacustre, marítima, aérea, não é? Terrestre? Em tese, sim. Em tese, a Constituição não fez qualquer tipo de restrição. Todavia, contudo, porém, o STF fez restrição a um tipo de transporte. Então, veja, em tese é qualquer via. Via ferroviária, via marítima, via terrestre, via lacustre, né, via qualquer via, inclusive via aérea, em tese. Mas o STF fez restrição à via aérea, a alguns tipos de transporte. No caso de transporte aéreo, é o que vamos iniciar no próximo bloco. Um abraço. Os orientadores de aprendizagem são treinados para esclarecer dúvidas administrativas, orientar e acompanhar o ritmo e o aproveitamento de estudos de cada aluno. Envie suas dúvidas para o seu orientador. Bons estudos!